todos! Olá, mulheres incríveis aqui da Programaria e todos que estão aqui presentes. Primeiro de tudo, muito obrigada por esse tempo para a gente papear aqui sobre esse assunto que eu acho tão importante, que eu uso tanto no meu dia a dia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou começar aqui me apresentando. Eu sou Beatriz Tavares, eu sou uma mulher cis, então os meus pronomes são ela e dela. O slide que eu estou apresentando aqui agora, então, caso alguém não possa ver, é um slide de apresentação em que tem a minha foto, meu nome, um pouco sobre mim, mas podem ficar tranquilos que todos os slides que eu trouxe aqui eu vou também falar sobre todo o conteúdo que está nele. Bom, tá um pouquinho diferente, né? Na foto eu tô com o cabelo um pouco diferente, então vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Estou hoje com um suéter azul marinho aqui, um óculos meio redondinho, no formato aviador, grandinho. Meus cabelos estão num corte moicano, falso moicano, como falam por aí, que é bem curtinho nas laterais, porém grandinho na parte de cima, com todos os meus cachinhos afro aí à mostra. Bom, falando um pouco mais da minha parte profissional, eu sou formada em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu atuei aí por mais de 5 anos, quase 6 anos, na engenharia de software, parte do tempo como desenvolvedora, parte do tempo como liderança técnica. E estou há um pouco mais de 2 anos aí atuando como gestão. Hoje eu sou Tech Manager no Nubank. E tem um pouco mais de 2 anos que eu venho aí atuando um pouco mais nessa área, uma área que eu amo. Amo estar. Bom, vamos direto ao assunto, vamos falar sobre o one-on-ones, trazendo um pouco mais aí para a compreensão um para um. E o que a gente quer dizer quando a gente fala de one-on-one? O que são essas one-on-ones? O que são essas reuniões de um para um? Eu trouxe aí uma citação do livro Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek, em que ele fala o seguinte: quando um líder decide se importar com as pessoas e não só com números, as pessoas o seguem para resolver os problemas que precisam. E aí eu vou dar um passinho para trás para a gente falar sobre liderança. Ou pelo menos sobre liderança, o que chamamos de liderança humanizada, talvez. Um dos papéis da liderança é influenciar. Quando eu falo de influenciar, quer dizer que nós temos um papel de auxiliar times e pessoas a atingirem objetivos em comum. Então, a gente auxilia times a definir objetivos em comum e a gente auxilia times a se manter focado, caminhando em direção a esse objetivo em comum. O atingimento, né, desse objetivo, essa resolução de problemas. Bem, somos influenciadores, influenciando pessoas. E são pessoas resolvendo problemas que nos levam até o atingimento desses objetivos, até o atingimento de um sucesso determinado por nós. E essas pessoas, elas precisam estar conectadas, né? Então é muito difícil a gente influenciar pessoas se a gente passa os dias olhando para números, né? Então, a gente quer influenciar pessoas, a gente quer que essas pessoas gerem resultados, mas nós estamos preocupados com os números? Não, nós estamos preocupados com essas pessoas. Essas pessoas vão nos levar até os resultados. Então, acho que foi muito isso que o Simon Sinek quis trazer aí, quando ele fala sobre isso, né? Se importar com pessoas e não só com números, para que as pessoas te sigam até resolver esse problema. Então, se o nosso foco são as pessoas, nós precisamos nos conectar a elas. Então, se a gente fosse falar só tecnicamente aí, o que são one-on-ones, é uma estratégia de gestão de pessoas para que os colaboradores se sintam ouvidos e estejam conectados às suas lideranças, e vice-versa. Mas não é só isso.
né, voltando nesse papel que eu comentei, nesse lugar em que eu falei sobre líderes serem pessoas que têm que ser capazes de influenciar um grupo de pessoas a atingirem os objetivos, a gente precisa ter uma relação de confiança. Né? A gente precisa que essas pessoas que vão nos seguir, elas nos sigam mesmo. Elas acreditem que a gente realmente está buscando o melhor caminho dentro daquele cenário para que a gente atinja objetivos em comum, que a gente realmente vai atingir, que a gente realmente está seguindo um bom caminho. Mas como é que a gente faz isso sem se conectar? Mas como a gente faz isso sem estar ali próximo daquelas pessoas que estão te seguindo, que estão confiando em você, de que você vai levar esse time até a solução dos problemas, até o conquistar, né, desse ideal. Então, para que essa relação de confiança aconteça, a gente precisa se conectar. E a gente precisa se conectar não só com o time como um todo, também com o time como um todo, mas a gente também precisa se conectar com cada indivíduo. Porque cada indivíduo daquele time é diferente. Tem suas percepções diferentes, tem suas necessidades diferentes, tem suas ambições diferentes, apesar de todos estarem querendo chegar no mesmo lugar. Então a gente precisa desses momentos em que a gente se conecta com cada um, em que a gente ouve ou lê, ou a gente compreende cada um, faz trocas de experiência, trocas de desconfortos às vezes, trocas de pensamentos que podem estar desalinhados. Eu entendi isso, você entendeu aquilo. Então a gente precisa muitas vezes fazer esses alinhamentos. Isso são as one-on-ones, as reuniões um para um. São os momentos em que a gente se conecta com as pessoas e individualmente a gente cria ambientes seguros para fazer trocas de experiência, trocas de percepções, enfim, né? Fortalece as nossas conexões e traz feedbacks. Quando eu falo de feedbacks, eu falo em todos os sentidos, gente. Feedbacks positivos, feedbacks a melhorar, feedbacks de coisas a evitar. As pessoas, normalmente a gente fala assim, nossa, me deram um elogio, uma coisa boa, né? Nossa, me elogiaram. Mas quando é uma coisa não tão boa, a gente fala assim, nossa, me deram um feedback. Mas feedback engloba tudo isso, né? Então, pontos positivos, pontos a melhorar, coisas que você já está fazendo bem, mas você ainda pode fazer melhor. Ou coisas que talvez você deva evitar. Poxa, eu vi que você fez desse jeito, eu entendo que, né, você teve essa percepção de que era o melhor para aquele momento, mas eu acredito que se você fizesse dessa forma, poderia ser melhor. E que se você evitasse falar desse jeito, fazer desse jeito, talvez tal pessoa se sentisse mais incluída, talvez, sabe? E aí a gente traz ali pinceladas de coisas, de exemplos que a pessoa de comportamentos daquela pessoa, ou até mesmo de ações daquela pessoa, que podem ser evitados, ou que podem ser melhorados, ou que já estão fazendo super bem. Então é um ótimo momento para isso, é um momento de conexão, um momento de diálogo, um momento em que estamos confiando no outro, sentindo que estamos seguros ali naquele diálogo, quer dizer, não vamos ser julgados, e estamos abertos ali a trocar, conversar, trocar experiências, enfim. E beleza. Agora nós falamos sobre o que são as one-on-ones, né? Um momento de diálogo, um momento de troca ali, um para um, em que a gente se conecta, indivíduo a indivíduo. Mas tem uma fórmula, uma receita, um padrão, eu pego ali e executo e, poxa, sucesso, tem uma forma de fazer isso? Minha percepção é que não. Não sei, às vezes tem pessoas que conseguem seguir um passo a passo ali que dá sempre certo para aquela pessoa. Para mim não funciona. E a minha percepção é de que não é possível se ter uma receita de bolo para one-on-ones. Primeiro que cada pessoa é diferente. Então, se vai fazer uma one-on-one com uma pessoa X e depois uma one-on-one com uma pessoa Y, já são cenários muito diferentes, porque essas pessoas são diferentes. Segundo, que às vezes com a mesma pessoa, as one-on-one já são diferentes.
né? Porque às vezes aquela pessoa está num momento e passa um tempinho, você vai fazer uma outra one-on-one, aquela pessoa tem outro momento, né? Então já aconteceu comigo, de pessoas que num determinado momento estavam resistentes ali a opiniões, estavam no momento mais irritadiço e um tempo depois, estava no momento super engajado, estava ali, né, carregando o time, levando o time, motivando. E isso acontece, é normal. Vivemos num mundo complexo e a gente reage a ele. Então, para mim, na minha percepção, é muito difícil que a gente consiga achar uma receita de bolo e seguir ali um passo a passo e gabaritar. Não sei como é que vocês falam, cada um fala num lugar diferente, num jeito diferente. No Rio de Janeiro a gente fala gabaritar a prova, né? Acertar tudo. Então, não acho que não existe uma receita de bolo para te gabaritar as one-on-ones, né? Para mim, até hoje não teve algo que funcionou desse jeito. Mas tem algumas coisas que a gente pode ter atenção que nos ajudam a fazer uma boa one-on-one. Como, por exemplo, planejar o que vai ser os tópicos, o que você precisa conversar naquele momento, né? Então, eu vou ter uma one-on-one com uma pessoa, eu gosto muito de, durante as one-on-ones, fazer pequenas anotações, às vezes palavras-chave ou tópicos, para eu poder lembrar o que foi falado, porque eu gosto de sempre antes da one-on-one com aquela pessoa, dar uma olhada no histórico, pelo menos das últimas duas, às vezes três one-on-ones que a gente teve, porque às vezes tem alguma coisa que seria legal da gente puxar de novo. Poxa, você tinha me falado, né, há umas duas, três one-on-ones atrás, que você estava sentindo esse desconforto. Como é que você está hoje? Mudou alguma coisa? Você está sentindo diferença? É legal você trazer isso, né? Porque você consegue ter uma ideia da evolução daquela situação, se você precisa continuar atuando ali ou não, ou se é algo que está resolvido. Então, eu gosto de fazer essas anotações durante os one-on-ones e de fazer esse planejamento, de olhar para essas últimas, dar uma lida no histórico e me preparar para essa one-on-one baseado nesse tempo que a gente ficou, nesse intervalo que a gente ficou entre uma one-on-one e outra, e também no histórico do que eu venho acompanhando daquela pessoa. Então eu gosto de ter ou anotado em mente, ou até mesmo num papelzinho ali, tópicos do que eu preciso trazer. Poxa, eu preciso falar de uma coisa que aconteceu aqui anteontem, numa reunião, uma coisa que eu não posso deixar de falar. Pô, tem que também lembrar aqui de perguntar para essa pessoa se aquele problema que ela tinha se foi resolvido, se ela está sentindo diferença, se acho que a gente ainda precisa atuar em cima disso. Então, eu gosto de fazer essas pequenas anotações, eu gosto de fazer em papel, minha mente eu não confio tanto, mas quem é bom aí de memória também vale anotações mentais. O importante é você estar preparado e não deixar nenhum assunto passar batido. O mais importante desse planejamento é não deixar nenhum assunto passar batido. Então você vai fazer ali uma noite inteira, fugiu para vários assuntos, conversou sobre mil coisas, acabou o ano, no dia seguinte você fala, nossa, eu tinha que falar de tal coisa, eu não falei. E aí você tem que marcar um outro papo com aquela pessoa, ou esperar a próxima ano, se não for nada tão urgente, se for uma coisa mais urgente, você tem que marcar um outro papo com aquela pessoa para algo que você poderia ter trazido se você tivesse anotado, se você não tivesse saído do foco. Então eu gosto de fazer esse planejamento. Segundo ponto, não deixar que a one-on-one vire um monólogo. O one-on-one é um momento, como eu falei, de trocas, de conexões, de diálogo. A gente não pode chegar numa one-on-one, olha, eu tenho os meus tópicos aqui. Eu anotei que isso, tem aquilo, outro, precisa prestar atenção nisso, vamos fazer um acompanhamento daquilo outro, tá bom? Então a gente se vê de novo na semana que vem. Um abraço. E a pessoa também tem coisas que ela gostaria de trazer ali, tópicos que ela anotou, coisas que são relevantes para ela, e que você simplesmente passou com um rolo compressor e não deixou a pessoa também se comunicar. Então, toma muito cuidado, não é um diálogo e não um monólogo. Outro ponto importante sobre a duração e sobre a cadência das one-on-ones. Então, a gente está falando de criar relações de confiança e tudo mais. Então, assim, não tem como você fazer uma one-on-one com uma pessoa hoje e só voltar a conversar com aquela pessoa daqui a 8 meses.
Poxa, e aí? Tá acontecendo esse problema? Não, vou te ajudar. Olha, vamos traçar esse plano de ação aqui, né, pra gente tentar resolver esse problema, etc e tal. Olha que legal isso aqui, conversamos, tal, tal, tal. Beleza, só vamos nos ver daqui a 8 meses. Agora chegar e falar assim, ei, pô, e aí? Na última hora a gente tinha falado daquele tal problema assim, assim, assim. O plano de ação funcionou? A pessoa vai falar assim, não lembro mais. Muito tempo. E a conexão ela vai se perdendo, ela precisa estar viva ali no dia a dia. Então, sempre prestar atenção nessa cadência. Claro que eu sei que tudo varia de acordo com a necessidade, né, com a criticidade daquele momento, né, mas é importante prestar atenção na cadência, até mesmo na duração. Então, às vezes, eu faço meia hora semanal com cada pessoa. Mas poxa, eu tô sentindo que meia hora semanal, meia hora não tá sendo suficiente. Essa pessoa tá passando por um momento crítico em que ela tá precisando de um pouco mais de atenção ali e tudo mais. Pô, vou aumentar para uma hora. Ou, às vezes, assim, toda one-on-one, como a gente tá fazendo uma cadência semanal, chega na one-on-one, a gente quase não tem muito tópico, a gente já tá ali no dia a dia interagindo, né? Então, quando chega na one-on-one, a gente falou há uma semana, na semana seguinte, há 5 dias, a gente estava interagindo todos os dias e não tem muita coisa para falar ali, né? Uma meia hora. Não tem nem tópico suficiente. Eu vou aumentar essa cadência, às vezes vai ficar melhor, porque aí a gente consegue acumular um pouco mais, ter mais assunto, mais coisa, para a gente aproveitar bastante esse tempo que temos juntos, sabe? Então, são coisas legais a gente prestar atenção, que fazem diferença aí numa one-on-one. Outra coisa legal são os temas. E aqui eu botei algumas dicas de alguns temas que a gente deveria ou não abordar, mas são dicas, né? Então, eu acho que eu não preciso, como eu disse, não tem uma receita de bolo, então a gente não precisa seguir necessariamente, só vamos falar sobre esses tópicos, nada que saia desses tópicos nós vamos falar. Não, a gente tem que ter cuidado, sim, com algumas coisas, mas também não ficar tendo um mundo muito restrito, sabe, para aquela reunião, porque às vezes é necessário, sim, que a gente explore outras coisas, outros temas, para que a gente chegue no entendimento, num alinhamento. Mas coisas que normalmente a gente traz em one-on-one, principalmente quando a gente fala de liderança e pessoa liderada. Evolução profissional, performance, feedback contínuo, já tinha comentado, né? E aí está um tema polêmico que eu coloquei aqui no slide, que é sobre a vida pessoal. Tem gente que acha que não deveria trazer vida pessoal porque é um cenário profissional, é uma reunião profissional, eu não devo levar coisas pessoais. Tem gente que acha que não tem problema. Eu sou do time que eu acho que não tem problema. Inclusive, eu acredito que a gente não, pelo menos eu, já vi muitas e muitas pessoas não conseguirem separar 100% a vida pessoal da vida profissional. Não é que é impossível, não sei, às vezes tem alguém aí no mundo que consegue, mas é difícil, porque nós somos uma única pessoa, a gente não tem um botãozinho que a gente liga um modo, não, agora eu tô no modo profissional, vamos lá, vida pessoal ficou aqui escondida, não, agora puf, desliguei, voltei para o modo pessoal, é difícil, né? Principalmente quando a gente está passando por situações complicadas na nossa vida pessoal, às vezes a gente está passando por situações difíceis, é difícil a gente não deixar refletir na nossa vida profissional. Eu até falei aí, uma das coisas que a gente, né, normalmente traz, um tópico que a gente normalmente traz em one-on-ones é sobre performance. E aí, se a gente não sabe o que está acontecendo na vida pessoal daquela pessoa, vamos supor, né, vamos montar aqui um cenário. Maria está passando por uma dificuldade na sua vida pessoal, não sei, uma separação, né, uma perda de um ente querido, uma doença, enfim, está passando por algum problema na sua vida pessoal. Eu não sei. Naturalmente, Maria começa a ter um comportamento diferente, começa a ficar mais irritadiça, ou começa a ficar menos atenta, menos focada. E aí eu chego lá, falo assim, Maria, eu tenho um feedback para te trazer, eu tenho visto que você tem ficado mais reativa em relação às opiniões,
as coisas que as outras pessoas têm trazido, acho que você pode, né, ficar mais atenta e dialogar mais e tudo. E aí Maria vira e fala assim, não, mas é porque lá em casa, eu falo, não, não, olha, sua vida pessoal, né, eu não tenho nada a ver com isso, tô falando aqui do seu trabalho, caramba, né, é muito difícil a gente querer que as pessoas consigam ter uma separação tão, uma divisão tão certeira assim, sabe? Dependendo da situação que a gente está passando na nossa vida pessoal, é comum que a gente mude, nosso comportamento mude, nossa performance vai mudar, nosso foco, nossa atenção vai mudar. Então, eu não vejo problema, eu acho até bom, até porque a gente está falando de conexões, né? E quanto mais a gente descobre pontos em comum, mais a gente se conecta, mais ainda a gente se sente à vontade, se conecta com aquela pessoa, sabe? A gente tem experiências parecidas e tudo mais. Então, para mim, não é um problema, mas sei que isso é um ponto polêmico, tem gente que não gosta. Eu não tenho problema com isso, eu acho, pelo contrário, bem legal. Agora, o que a gente precisa evitar? Julgamentos, como eu disse, tem que ser um ambiente seguro, a pessoa tem que se sentir segura de te trazer o que quer que seja, que você não vai criar julgamentos ou trazer cobranças em cima daquilo. Né? Então, não é um lugar de você falar assim, olha, você está atrasado num prazo XPTO, enfim, você precisa me entregar isso. Ai, poxa, mas é que ontem, essa semana, eu tive Covid, fiquei afastada, não sei o que lá, e acabou atrasando, porque só dependia de mim, outra pessoa não conseguiu absorver. Olha, sua vida pessoal, tá? Eu não tenho a ver com isso, eu acho que você está deixando as coisas de lado, eu acho que você está se desligando, ficando desatenta ao seu trabalho, entendeu? Eu acho que, assim, você não está se preocupando e você está atrasando as coisas. Isso não é um ambiente seguro, sabe? Então, primeiro de tudo, as suas emoções, as suas experiências são completamente diferentes das emoções e das experiências da outra pessoa. Se conecte, sabe? Evite julgamentos, evite cobranças, tente ouvir, tente entender, tente pegar a percepção daquela pessoa, a experiência daquela pessoa, antes de você formar qualquer tipo de opinião e trazer julgamentos ou cobranças ou qualquer coisa. E evite quebrar esse ambiente seguro, trazendo coisas de um ambiente seguro que não foram autorizadas para outro ambiente seguro e fazendo uma lambança de informações. Ah, isso quer dizer que nada que for conversado ali pode ser levado para fora? Não. Desde que a pessoa autorize, você pode sim. Eu costumo perguntar assim, ou falar assim: olha, eu acho muito importante, dado que você me trouxe, que a gente converse, ou você, ou eu, o que for mais confortável para você, com essa pessoa X, que você trouxe esse desconforto. Porque eu acho que talvez essa pessoa pode não ter a percepção de que ela fez isso e que ela pode, de alguma forma, ter te incomodado. Eu acho importante que a gente leve isso para essa pessoa, para que ela possa melhorar e da próxima vez não agir dessa forma. Mas eu só vou fazer isso se você se sentir confortável. Se você não se sentir confortável e preferir deixar esse assunto para lá, só queria desabafar, não tem problema nenhum. Mas eu acho que pode ajudar a evitar que novos problemas assim aconteçam se a gente conversar com essa pessoa o que você acha. E aí a pessoa vai te trazer a percepção dela, que pode ser que ela fale, nossa, eu não me sinto confortável. Pode ser que ela fale, nossa, pode ser legal, mas eu não consigo falar. Será que você fala por mim? Ou, poxa, legal, eu acho que eu vou falar assim, eu vou marcar um papo com essa pessoa e vou conversar. Então, a não ser que uma situação dessa aconteça, que seja autorizado, é importante que você tente ao máximo não levar coisas que aconteceram num ambiente seguro para outro ambiente seguro. Afinal de contas, é uma relação de confiança. E aí, eu trouxe um termo que se chama escuta ativa, porém não tem a ver com escuta especificamente. É um termo técnico que se usa, mas ele quer dizer sobre dedicar a sua plena atenção a compreender o que a outra parte está te trazendo. Plena atenção. Existe um experimento dos anos 70 chamado Paradigma do Rosto Imóvel. E ali eles mostram quão necessária é a conexão, a atenção da pessoa cuidadora para com uma criança,
para a formação daquela criança, né? Então, nesse experimento, eles metrificaram, conseguiram comparar ali, né, pontuar alguns momentos de mudança ou de perdas fisiológicas, impactos fisiológicos por conta da falta de atenção, porque essa falta de atenção, ver que você está com essa falta de atenção gera uma certa ansiedade, né? Em alguns momentos o impacto era fisiológico para essas crianças, e até hoje, isso é algo dos anos 70, mas é super atual, e não vale apenas para crianças, né? Vamos combinar que você chegou em casa, conversando com seu marido, com sua esposa, seus filhos, seu parente, seu amigo, seja quem for, e você está conversando com a pessoa, pô, cara, aconteceu isso aqui no meu trabalho, tô irritada, nossa, não acredito que fulano falou isso, fez isso, não acredito que eu esqueci de fazer tal coisa, eu acho que amanhã eu vou conversar, não sei o quê. E aí a pessoa tá assim, no celular, tá nem te olhando, tá nem prestando atenção, você falando, pô, o que você acha? A pessoa fala, oi? Quê? Cara, é muito desconfortável, né? Gera muita ansiedade, angústia, irritação até, não perceber que aquela pessoa está presente. E é isso, a escutativa. Esteja presente. Faça perguntas, deixe o diálogo aberto, escute com bastante atenção ou leia com bastante atenção. Confirme se tudo que você compreende, se tudo que você absorveu daquilo que foi trazido, se foi realmente compreendido. Porque acontece, quantas vezes não acontece falha na comunicação, né? Então a pessoa está querendo trazer uma coisa, você compreendeu outra. Então, confirma. Nossa, eu vou só confirmar aqui com você, só para ter certeza que eu entendi. Você está me trazendo que você ficou incomodada com essa situação X, porque isso e aquilo. É isso mesmo? Eu entendi certo? E a pessoa às vezes vai te dizer, não era isso não. O que eu estou querendo dizer é tal coisa. Ou, não, você entendeu errado porque a gente... Ou, não, é isso mesmo. É isso que eu estou querendo trazer. Confirma, antes de você compartilhar a sua visão, sua opinião sobre aquele assunto, né? Confirma que você realmente absorveu, compreendeu o que a pessoa tinha a trazer. E sim, não tem problema você compartilhar a sua visão e tal, mas leve sempre em consideração a perspectiva de quem está do outro lado. Cada um tem a sua lente diferente, cada um vai enxergar de um ponto de vista ou vivenciar, né, de um ponto de vista diferente. Então, evite levar a sua perspectiva, sempre levar em consideração a perspectiva do outro. E evite se dispersar, como eu disse, né, fazer outras coisas enquanto a pessoa está falando, ficar interrompendo, a pessoa está tentando chegar ali num pensamento, num raciocínio, você fica interrompendo toda hora. E, principalmente, evite o excesso de remarcações. Não tem problema você precisar remarcar, né, ali um papo. Poxa, aconteceu um imprevisto, meu filho caiu, quebrou o braço, eu preciso levar no hospital. Não vou conseguir fazer esse papo com você agora. Ou, nossa, eu tenho uma outra reunião aqui crítica, porque tem uma situação acontecendo aqui com um stakeholder, com um cliente e tal. Vou precisar remarcar, me desculpa, a pessoa vai te entender. Agora, se todas as vezes você remarca, e todas as vezes você remarca 2, 3 vezes com aquela pessoa, a pessoa vai se sentir não tão importante. E não é isso que você quer. Você quer que a pessoa se conecte a você, que ela confie em você. Então, se ela se sente menos importante, ela não vai chegar nesse lugar. Então, evite excessos de remarcações. Mas legal, a gente está falando muito sobre lideranças e pessoas lideradas. Então, one-on-one são apenas para lideranças e pessoas lideradas. Para mim, não. Minha percepção é de que conexões são sempre muito importantes. E se a gente está num trabalho em equipe, se a gente está num time, por que não fazer conexões entre pessoas do mesmo time? Por que não fazer conexões, inclusive, de uma pessoa com um stakeholder? Por que não? Nós precisamos de outras pessoas para fazer um trabalho incrível, pessoas diversas se conectando. E aí eu coloquei uma citação, que eu vou ler em português, ela está em inglês, original, que diz o seguinte: sozinhos nós podemos fazer um pouco, mas juntos nós podemos fazer muito. E essa é a chave. A gente precisa se conectar
para que a gente esteja junto, a gente esteja se compreendendo, confiando, se respeitando, se entendendo, para que a gente consiga ter essa colaboração e gerar um trabalho muito lindo, um resultado muito lindo. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma informação que gostaria de compartilhar, alguma experiência, ou até mesmo discordar de alguma coisa, fique à vontade. Podem me procurar no LinkedIn, Beatriz Tavares. Acredito que essa apresentação talvez chegue até vocês. Caso não chegue, Beatriz Tavares no LinkedIn. Estarei lá. Meu e-mail está aqui na apresentação também, mas também vai estar lá no meu LinkedIn. Fiquem à vontade para me procurar. Ficarei muito feliz de ouvir vocês, de ler vocês, de me conectar com vocês. Muito obrigada e um abraço. Até a próxima.